Então, boa noite, pessoal. Vamos seguir no nosso estudo. O livro, né, do Shagdo Toguen Rinpoche, Portões da Prática Budista, né, trazer a essência dos ensinamentos do Buda a partir da perspectiva da linhagem tibetana. Nós vamos começar, então, fazendo as nossas preces iniciais para estabelecer uma motivação pura, né? Então, eu vou compartilhar com vocês e depois a gente conduz ao momento de meditação. Dedicamos a nossa prática a todos os Budas e patriarcas que mantiveram acesa a luz do Dharma por inúmeras gerações, aos patronos do Dharma, vivos e falecidos, aos nossos ancestrais e a todos os seres que morrem para a nossa sobrevivência. Dedicamos nossa prática às pessoas vivas e às pessoas falecidas, aqui relacionadas, para que, como uma luz que dissipa a escuridão, o alvorecer de Dharmata e das cinco sabedorias se complete, conduzindo-as à liberação das enfermidades, aflições e confusão, e capacitando-as a agirem em benefício de todos os seres. Dedicamos a lucidez e a realização de todos os seres em todas as direções e tempos, que todos encontrem a felicidade, as causas da felicidade e superem o sofrimento e as causas do sofrimento. Rum. Na fronteira noroeste do país de Ordem, no coração de pólen, de uma flor de lótus, você obteve o mais excelente e maravilhoso Cid. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercado por um vasto séquito de Dakinis. Enquanto pratico, seguindo seus passos, algo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda-me os cílios. Ó J. Jinabjan Sam Pema Gesardam Pula Yazen Chogi Nodru Ne Pema Jane Jesudra Kurdu Kandro Mampukur Chichi Jesu Dadruki Jinji Lauchi Jesu Sa Guru Pema Siddhi Ho Orje Ji and John San Emma Gisardum Ulam Yatseng Chogi Nodrubne Emma Jane Jesu Dram Kurdu Kandro Mampekur Chichi Jesu Dadruki Jinji Lamchi Jesu Sam Guru Bemar Siji Refúgio Bodhicitta, no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que eu alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das seis perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Suchi Chonam Janju Bardu Dani Chamsu Chi Dagi Jingso Jingpe Sonanchi Drola Benchi Sanje Rupa Sanje Jodan Sochi Chonam
Janju Bardu Dani Chabzu Ji Nagi Jingso Jingpe Sonanji Drola Benchir Sanje Rupa Shu. Muito bem. Então vamos fazer a nossa prática de silêncio. Encontre uma posição confortável para o seu corpo, para a sua mente. Manter a coluna ereta, os ombros relaxados, semblante suavize. Deixe bem solto todo e qualquer músculo que não seja necessário para manter a postura. Ofereça a si mesmo momentos de paz, tranquilidade, de recolhimento, como um presente que damos a nós mesmos. Nós aproveitamos os próximos minutos para trazer a mente de volta para casa. Nós vamos utilizar esse método de shamatha, permanência serena, com foco na respiração, lá no abdômen. Então, fazemos algumas respirações profundas, conscientes, procurando manter a mente assentada em seu corpo, observando então a respiração fluida e natural, de modo espontâneo, sem nenhum tipo de julgamento. Uma testemunha de forma leve, apenas observe o fluxo natural da respiração lá na vida. Perceba o relaxamento, a estabilidade na postura, na energia e a firmeza, uma clareza na a mente relaxada, porém atenta. Se você perceber que a sua atenção divagou, se distraiu com outros objetos, sons, imagens, pensamentos, de modo gentil, retorne ao foco, momento a momento. Então, deixe a sua mente estar ancorada na respiração. Esse é o nosso foco, momento a momento. Então, vamos fazer a prática em silêncio, alguns instantes, apenas seguindo a respiração de modo relaxado e natural. Você perceber
alguma sonolência, um certo torpor. Respire de modo mais intenso, focando na inspiração. Tente trazer um brilho à sua mente, um interesse na prática e desperte. Vamos retornando, nos agradecemos, né? Fazemos uma reverência pela prática, pelo grupo. Então, vocês vejam, né? A gente sempre tem que se lembrar, 5 minutos de silêncio, né? Com foco ali na respiração, que é um movimento natural. A gente consegue trazer a nossa mente de volta, que no geral está muito dispersa no dia a dia. A gente vê que ela está com inúmeros pensamentos, tentando resolver muitas situações, urgências, né? Bolhas de realidade que surgem. E a gente tenta trazer de volta. O nosso treino é esse, então. É como se fosse domar o cavalo bravo da mente. E a gente faz isso de uma forma gentil, né? Compassiva com a gente mesmo. O foco na respiração, ele é útil porque ele ajuda a gente simplesmente perceber o nosso corpo e a nossa mente ao mesmo tempo, porque a respiração é justamente isso. Ela une o corpo e a mente. Faz parte do corpo a respiração e a mente também. Se a nossa mente está mais agitada, a gente respira curto e rápido. Se a nossa mente está mais calma, mais devagar, mais lenta, a gente vai respirar mais profundo, mais lento. Então, é uma forma da gente perceber o corpo e a mente de modo simultâneo, né? E aí a gente observa sem forçar um tipo de respiração, mas mantendo o foco, é como se fosse assim. Eu pego a minha consciência e eu desço ela lá no abdômen, como se eu tivesse repousado no abdômen. E aí eu vejo a respiração, o ar entrando e saindo. Daí vão vir pensamentos. Eu deixo o pensamento ir embora e volto para o foco. Daí vai vir um som, aí a gente corre atrás do som, aí volto de novo. Então a prática é sempre voltar. Estabeleça um foco e mantenha ele, tá bom? 5, 10, 15 minutos. A gente está no começo, hoje é o terceiro encontro, né? Então a gente ainda está fazendo 5 minutos. Depois a gente passa para 10, depois passamos para 15, para a gente poder ir experienciando mais o silêncio, que é uma forma também da gente se autoconhecer. Como é que está a nossa mente quando não tem nenhum objeto externo distraindo ela? É mais ou menos isso. E daí eu consigo ganhar a minha mente de volta como uma coisa, algo funcional. Então, ao invés de eu ficar correndo atrás da minha mente, fica produzindo pensamento, eu tenho que, parece que, resolver, fazer um monte de coisa, eu volto e eu não fico refém dos pensamentos. Os pensamentos, eles são etéreos, né? Eles não têm uma substancialidade. É como se fosse uma nuvem no céu. Mas eu preciso observar eles sem ser arrastado por eles, né? Tenho que reduzir a minha responsividade. Faz sentido isso que nós estamos falando? Porque isso é uma forma da gente focar nos nossos estudos. Qualquer coisa que você for fazer antes, se você fizer algumas respirações, a tua mente fica mais receptiva, mais aberta para aquele tipo de atividade, né? Muito bem, então vamos lá. Agora a gente vai na leitura, na sequência, né? A gente está no capítulo 2, parte um, né? Do livro Portões da Prática Budista. A parte um é a descoberta do caminho da liberdade. A gente leu o primeiro capítulo, que era a Roda em Movimento, e a semana passada a gente leu o segundo capítulo, o Trabalho com o Apego e Desejo. Mas a gente não completou a parte das perguntas. A gente leu até a página 16.
A gente vai lá na pergunta, nesse capítulo sobre o trabalho com o apego e o desejo. O senhor poderia falar mais sobre a contemplação da impermanência, sobre como a contemplação da impermanência reduz o apego? Aí a resposta. Imagine um adulto e uma criança que constroem um castelo de areia na praia. O adulto nunca chega a considerar o castelo como permanente ou real e não se apega a ele. Quando uma onda vem e leva embora o castelo, ou aparecem outras crianças e o derrubam com pontapés, o adulto não sofre, mas a criança passou a pensar nele como uma casa de verdade, que vai durar para sempre e, portanto, sofre quando o perde. Como a criança, simulamos por tanto tempo que a nossa experiência é estável e confiável, que o nosso apego a ela é muito grande e sofremos quando ela muda. Se não tivermos consciência da impermanência, nunca seremos completamente enganados pelos fenômenos do samsara. Se você contemplar o fato de que não lhe resta um período muito longo de vida, isso irá ajudá-lo. Você pensará, no tempo que me sobra, por que seguir essa raiva ou apego que apenas produzirão mais confusão, fantasias e visões equivocadas? Se eu levar o que é impermanente tão a sério, tentando agarrar isto ou afastar aquilo de mim, vou estar apenas imaginando ser sólido o que não é. Vou estar apenas complicando e perpetuando ainda mais as ilusões e enganos do samsara. Não vou fazer isso. Eu vou usar este apego ou esta aversão, este orgulho ou esta inveja como prática. Prática espiritual não quer dizer apenas ficar sentado em uma almofada de meditação. Quando você está junto da experiência do desejo ou da raiva, bem onde a mente está ativa, é aí que você, é aí que você pratica, a cada momento, a cada passo da sua vida. Então, essa é uma imagem, né, que ele traz para nós, que é tradicional, essa imagem, né, de uma criança e um adulto, ou um velhinho, tipo um avô brincando com a criança na praia, um castelinho de areia. A criança, ela leva aquilo muito a sério. E o avô vai saber que aquele castelo ali, ele pode cair a qualquer momento, não é? Pode vir o mar, pode vir outras crianças, pode passar um cachorro, aquilo pode cair. Então, a experiência é a mesma da construção do castelo. Porém, cada um acaba apreendendo de uma forma, porque a criança tem a sensação de apego, de que aquilo vai se sustentar, que ele não vai parar, não vai, não é uma coisa que vai se dissolver, né? Então, é o que a gente sente nas nossas experiências cotidianas. Quando a gente encontra as pessoas, nas situações, na nossa casa e com o nosso corpo, com tudo. Então, a gente olha como aquilo sendo imortal, sendo estável, sendo infinito. Tem essa ilusão na nossa mente de uma imortalidade, como se a casa fosse sempre a mesma, como se os relacionamentos fossem sempre o mesmo, né? Como se o trabalho fosse sempre o mesmo, como se o nosso corpo fosse sempre o mesmo. Daí que a gente sofre. Então, esse é um dos, vamos dizer assim, é como se fosse o calcanhar de Aquiles, né, da nossa sociedade contemporânea, a gente querer fixar alguma coisa. Por exemplo, o mito da juventude. A pessoa nunca pode envelhecer. Ela vai fazer de tudo, né, retocar, fazer o que for preciso para que ela fique com aquela aparência de quando ela estava no auge. Então ela vê assim, ela chegou no auge com 25, 30 anos, sei lá, ou com 40 anos, como quer que seja. Depois ela sente que ela está só caindo, que ela está decaindo, que ela não tem mais aquela beleza que ela julgava que tinha valor. E socialmente é compartilhado isso, né? É como se o idoso já não tivesse mais valor. A gente não preza pela sabedoria, da experiência, da vivência. A gente quer alguém prático, funcional, rápido, que dê respostas como um robô. É mais ou menos isso.
e que seja perfeito em termos de aparência, como era quando eu tinha 18 anos. Então, às vezes as pessoas estão lá com seus 50, 60 ou 40 anos mesmo, e ela quer ter a mesma aparência de 20. Então aí tem uma discrepância. Esse é o sofrimento assim das pessoas. Então, se ela perceber que a impermanência é natural, é da vida, precisa haver impermanência para que haja vida. A vida é o transitória. Ou seja, vamos dizer assim, ó, se não tivesse impermanência, a criança ia ser sempre criança. Ela nunca virá adolescente, adulto jovem, adulto, idoso e assim por diante. Se não tivesse a transitoriedade, as mudanças, a semente não poderia virar um fruto, não se tornaria uma árvore, não produziria flores nem frutos. Então, essa contemplação a gente tem que ver no nosso dia a dia. Quantas coisas já mudaram na nossa vida? Pensa como era 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás. A gente não acreditava que aquilo ia ser uma continuidade, como se fosse uma linha reta. E aquilo com certeza vai continuar até o final da minha vida. Para qualquer coisa. Para trabalho, para relacionamento, para religião, né? O lugar que a gente está, a cidade, como as coisas podem ter mudado. Então, o que que a gente precisa fazer? Observar a impermanência, que ela é natural, ao mesmo tempo não gerar um tabu, uma aversão a essa experiência e ter uma abertura para perceber, como é que eu vou dizer, que a gente pode aprender com isso. É isso que é o que ele está dizendo aqui, ó. Quando a gente contempla o fato que não resta muito tempo para a nossa vida, então vamos supor, você já está com 50, 60, 70 anos. Quanto tempo falta? Então, às vezes eu encontro pessoas que têm 80, 90, que ela está pensando como se ela tivesse 20. Ela não acha que ela daqui de 5 ou 10 anos ela vai fazer a passagem. É como se fosse até um desaforo falar sobre esse tema. Vocês entendem? O que é natural. Todos nós vamos fazer a passagem, faz parte, não é assim? Quando a gente vai ficando mais velho, a gente está reduzindo o nosso tempo, não é? E o que que o Shagdu está trazendo para nós ali, ó? Então, contemplar o fato que a impermanência existe e que as coisas vão mudando pode trazer para nós uma sensação de apreciação da vida, de utilizar de um modo significativo o tempo que nos resta. Toda a energia, todas as causas e condições favoráveis, então eu vou praticar para aprofundar minha compreensão da vida, dos fenômenos e da minha própria mente, que é o que vai restar para nós. Na hora da morte, qualquer outra coisa não vai junto com a gente, mas qualquer mérito, compreensão, contemplação que a gente tenha feito, aquilo está lá na nossa mente. É profundo, né? Muito bem. Então a gente está na página 17. Uma coisa importante aqui que ele fala, né? Então, a prática espiritual não quer dizer apenas ficar sentado em uma almofada de meditação. Isso no Eu Ocidente tenho. existe também. Oi, Pedro. Ô, licença, gente. Tudo É, bom? eu, eu tô no Kindle. Qual é a parte do livro? Gente, ó, então a gente está no capítulo da parte um, que é a descoberta do caminho da liberdade. Capítulo 2, o trabalho com o apego e o desejo. E Tá, aí a gente já leu a transcrição da palestra do Shagdu e a gente está lendo a segunda pergunta, que fala lá, o senhor poderia falar mais sobre como a contemplação da impermanência reduz o nosso apego? tá, Daí a tudo gente leu bem, até o final ali, essa parte da pergunta, né, na resposta dele. tudo bem. Tá ótimo. Daí, o que que Obrigado. acontece, ó?
ele coloca lá, né? Prática espiritual não quer dizer apenas ficar sentado em uma almofada de meditação. A gente tem que tirar isso da nossa cabeça, gente, porque parece que praticar é sentar em meditação, e não é isso. Praticar é trabalhar com a minha mente. Ao invés de eu seguir o meu condicionamento, os padrões habituais do dia a dia, de responsividade, né? Aquela ação e reação nossa, kármica, a gente vai trabalhar com a nossa mente trazendo consciência, lucidez. Isso é prática espiritual, entendeu? Contemplar, por exemplo, gerar um bom coração, uma amorosidade, né? Fazer, assim, fazer aspirações positivas, né? Se alguma hora a gente percebeu que deu um deslize, fez alguma coisa que não foi bom para nós ou para os outros, a gente refaz os nossos votos. Isso é prática. Naquele momento, eu refaço, não, eu aspiro não repetir esse padrão. Eu não quero mais incorrer no sofrimento nem para mim nem para os outros. Então, prática espiritual, a gente precisa ampliar o sentido. Não é só meditação silenciosa na almofada. A prática formal, vamos dizer assim, né? A gente canta, fazer os mantras, a gente se lembrar dos ensinamentos no dia a dia, se lembrar dos mestres, né? Isso tudo ajuda a nossa mente a se colocar numa posição de trazer lucidez, consciência, né, para todos os fenômenos, né? Aí vem a outra pergunta. Ao contemplar a impermanência, eu percebo que o meu apego diminui em certa medida, mas eu me pergunto, até onde devo ir ao me desapegar das coisas? E agora, né? Aí ele responde: é necessário saber escolher com o que lidar em primeiro lugar. No fim, você poderá se desapegar de tudo, mas comece por abandonar os venenos da mente, por exemplo, a raiva. Em vez de pensar, por que lavar esses pratos se eles são impermanentes? Livre-se da raiva de ter que lavá-los. Compreenda também que tudo o que surge na mente e desencadeia sua raiva é impermanente. A própria raiva é impermanente. Então é impossível sustentar a raiva, ela é impermanente. Ela dura um tempo. As coisas que alguém diz a você e que o afetam de modo negativo também são impermanentes. Perceba que são apenas palavras, sons, não são algo duradouro. O próximo passo é abandonar o apego a que as coisas sejam do seu jeito, né? Aquela ilusão de controle, né? Quando você compreende a impermanência, não importa tanto que as coisas saiam como você pensa que deveriam, como que as coisas deveriam ser, né? Se saem, tudo bem. Se não saem, isso também está bem. Quando você pratica assim, a mente lentamente vai adquirindo maior equilíbrio. Ela não vira para o direito ou para o avesso, conforme você obtenha ou não aquilo que quer. Então, isso aqui é uma resiliência, né, que ele está propondo. Então, o que que acontece, né? Se a gente começar a pensar, ah, não, tudo é impermanente, então para que fazer as coisas, né? Daí ele vai dizer que, então, é melhor você se liberar da emoção perturbadora. Por exemplo, a raiva, né? Às vezes a gente tem uma aversão a ter que lavar a louça, a ter que varrer. Aí eu vou varrer esse lugar aqui, depois vai ventar de novo, vai encher de folha. É uma impermanência, deixa sempre do mesmo jeito. Daí não é o caso que ele está dizendo. A gente trabalha com os venenos da nossa mente, com as emoções perturbadoras, que causam sofrimento para nós e para os outros. Orgulho, inveja, desejo, apego, o medo, a raiva, a carência, né? Essa obtusidade mental, a ignorância. Então, essas emoções nós vamos aprender a lidar com elas. Eu preciso aprender a lidar com elas. E aí a gente precisa soltar a nossa aspiração por controle, porque na verdade isso é uma delusão. Na verdade, que controle nós temos frente ao universo? Vocês já pensaram nisso? E a gente quer controlar tudo que está no nosso entorno. As pessoas, as situações, os resultados. Então, o que que a gente consegue fazer? A gente consegue fazer o nosso melhor, lidar com a nossa mente, praticar dessa maneira, vamos dizer assim,
paulatinamente, gradativamente, um dia após o outro, eu cuido da minha mente. Aquela imagem que a gente trouxe, mais uma vez me veio à mente do Shantideva, né? Que a gente não vai querer, a gente está querendo cobrir o planeta inteiro com couro para não machucar o nosso pé. Sendo que, na verdade, a gente vai fazer o certo é a gente fazer a nossa própria sandália, e aí vai proteger o nosso pé, não vai pisar em cascalho, em espinho, em pedra, certo? E aí a gente pode caminhar nos lugares sem se machucar. Que a analogia é: se eu quiser controlar todo mundo, todos os seres, como é que as pessoas vão se comportar, o que que elas devem fazer ou não, como elas devem me tratar ou não, isso é uma ilusão. A gente precisa tratar e cuidar da nossa própria mente. Senão eu fico querendo então cobrir o mundo com couro, né? Fazer a minha sandália é aprender a lidar com a minha própria mente, né? E aí a gente fica mais resiliente, mais equilibrado, sabe? Não fica com aquela labilidade emocional. Alguém fala alguma coisa, aí eu já sinto em mim. Eu já parece que alguém deu uma espetada, não é verdade? E aí você fala, meu, era só uma palavra, é só um som. Como é que pode um som me fazer tão mal? Se eu, na verdade, perceber que aquilo é só um som, é como se fosse uma música, é como se fosse um latido do cachorro, é como se fosse a batida de uma porta, qualquer coisa. É um som, mas só que aquilo, como eu agrego valor, vocês entendem? Eu imputo um valor ali dentro, aí o som ele tem poder. Eu dou poder para a pessoa. A pessoa fala alguma coisa que eu não gosto, é como se tivesse com voodoo. Nossa, né? Pega um espeto e espeta e sente em nós, assim. Não é assim? Como se estivesse agulhando a gente. Daí é que a gente está dizendo, a gente pode se libertar de se tornar refém de palavras que são vazias, que não têm, na verdade, uma substância, não é? Muito bem. Então, pergunta: há algo de errado em ficarmos alegres ou tristes, em sentirmos nossas emoções? Essa é uma boa pergunta, né? Se ao vivermos a felicidade, nos recordarmos que ela é impermanente e, em um dado momento, irá desaparecer, isso nos ajudará a prezá-la e a desfrutar dela enquanto durar. Ao mesmo tempo, não ficaremos tão apegados nem fixados à felicidade. Não experimentaremos tanta dor quando ela se for. De igual modo, quando sentimos dor, mágoa ou perda, deveríamos nos lembrar de que essas coisas também são impermanentes, o que alivia o nosso sofrimento. Portanto, o que nos conserva equilibrados é a consciência constante da impermanência. A gente se torna, vamos dizer assim, tem uma qualidade de temperança, sabe? A gente vê uma pessoa centrada, equilibrada, que não se afeta, não se abala frente às vicissitudes, frente àquilo que surge. Então, felicidade, prazer, alegria, ou depressão, tristeza, sofrimento, perda, as duas coisas não precisam afetar tanto a gente. Aí, se acontece uma coisa muito boa, daí eu fico super excitado, super alegre, né? Quase uma mania, maníaco, assim, né? Depois eu vou para o outro lado, para o outro extremo. Quando acontece uma coisa negativa, né, que eu não gosto, que eu tenho aversão, aí eu fico mal. Então, quanto mais a gente consegue voltar para o nosso prumo, ficar menos oscilando frente aos ventos do karma, né, se aquilo é bom ou ruim, se é feliz ou infeliz, isso vai dando, vamos dizer assim, uma maturidade espiritual para nós, né? É a resiliência que a gente vai aprender. Ou seja, voltar ao nosso equilíbrio, mesmo com as experiências difíceis, né? Ou boas também, é isso que ele está dizendo. Não adianta também a gente se perder, achar que alguma felicidade ela é final, ali em termos de prazeres do samsara, né? Conquistas, vamos dizer assim. Então é só pensar, tipo, a Espanha foi campeã.
Maravilha, para nós foi bom que a Argentina perdeu. É assim? Aí tem muitos referenciais, cada um torcia para um time. Aí você pensa, a Espanha é campeã, agora ela tem que sustentar isso. Só que logo já vai vir outro campeão. Já tem 100 anos, vai fazer 100 anos que tem Copas. Ah, mas daí ela pode começar a ficar mal, porque na verdade ela só tem dois títulos. E o Brasil, que tem cinco, a Alemanha e a Itália, que tem quatro, mas que na verdade estão numa decrepitude também, que não estão mais conseguindo nem, não conseguem mais ganhar. Vocês veem, então, o jogo é infinito. É esse que é o ponto. Você pode desfrutar da alegria, né, daquela felicidade, mas guardar internamente a lembrança de que aquilo é transitório, que aquilo não é final. Não vai te dar uma felicidade estável, perene. Não tem isso. Porque quantos jogadores já vieram, jogaram e foram embora, né? É assim. Então, o Pelé morreu, né? O John Lennon morreu. Daí você pode falar quem você quiser lembrar, né? O Mandela, o Martin Luther King, quem você quiser lembrar, fizeram uma passagem. O Gandhi. Então, por mais que a pessoa tenha ali, né, a experiência de sucesso, vamos dizer assim, entre aspas, aquilo também é impermanente, né? Ó, portanto, o que nos conserva equilibrados é a consciência constante da impermanência. Pergunta: o eu continua presente quando ampliamos o foco do nosso apego para incluir as necessidades dos outros? Então, no geral, o que que acontece? A gente não percebe as necessidades dos outros, a gente não tem empatia, uma alteridade, é uma coisa que mais falta na atualidade. A maior parte das pessoas não conseguem ver fora, elas vivem no seu mundinho, é como se vivessem dentro de nuvens. E aí vai andando no mundo, vai se chocando com outras nuvens. Elas não percebem o outro, não tem aquela competência cultural de ver o outro em sua própria realidade, em seu próprio contexto. Estabelecer uma linguagem, né? Quando a gente entende o outro no seu próprio mundo, a gente consegue ter essa alteridade, né? Minimamente uma empatia de ver a situação que o outro está passando. E aí eu posso gerar compaixão nesse momento, e querer aliviar o sofrimento do outro, né? E daí eu vou procurar meios hábeis para que isso realmente aconteça, né? Então, o eu continua presente quando ampliamos o foco do nosso apego, né, nosso autocentramento, para incluir as necessidades dos outros. Se você estiver preso por cordas amarradas com muitos nós, para se soltar, terá que desfazer os nós um a um, na ordem inversa em que foram originalmente feitos. Em primeiro lugar, você desmanchará o último nó, depois o penúltimo e assim por diante, até desfazer o primeiro, aquele que está mais próximo de você. Nós estamos atados por muitos nós, inclusive por muitos tipos de apego. Em termos ideais, não deveríamos nos prender a coisa alguma, mas como esse não é o caso, como não é esse o caso, usamos o apego para cortar o apego. Começamos desfazendo o último nó, substituindo o apego às nossas próprias necessidades e desejos por apego à felicidade dos outros. Então, isso é um método, vamos dizer assim, né? Em vez de eu ficar autocentrado nas minhas próprias necessidades, eu começo a focar nas necessidades dos outros. Precisamos compreender que o apego egoísta, mais cedo ou mais tarde, criará problemas. Se você estiver apegado às suas próprias necessidades e desejos, se você gosta de estar feliz e não gosta de sofrer, então, quando alguma coisa menor sai errada, parece gigantesca. Vocês já viram isso, né? Uma pessoa que não tem lá uma grande dificuldade na vida, um grande problema, uma coisa simples, para ela é horrível, né? Eu me lembro atendendo pessoas muito assim abastadas, né, financeiramente, então a pessoa ela estava mal porque ela tinha ido viajar para Nova York para passar uma semana antes do Natal
com a neta, com a filha, só que ela estava mal porque ela não foi de primeira classe, ela foi de segunda classe. Então isso foi um sofrimento. Vocês entendem como que é o ponto? Então existe de tudo, né? Então, se a pessoa, se ela está tão autocentrada, qualquer coisa se torna aquilo, é uma tempestade em um copo d'água, né? Na mente dela, aquilo realmente era muito ruim, né? Você se debruça sobre ela. Vamos lá. Precisamos compreender que o apego egoísta, mais cedo ou mais tarde, criará problemas. Se você estiver apegado às suas próprias necessidades e desejos, se você gosta de estar feliz e não gosta de sofrer, então, quando alguma coisa menor sai errada, parece gigantesca. Você se debruça sobre ela de manhã da manhã à noite, exacerbando o problema. Uma trinca em uma xícara começa a parecer o Grand Canyon quando examinada sob o microscópio da sua constante atenção. Então você foca muito naquilo, aquilo perde a proporção. Você perde a perspectiva daquilo, né? Esse foco autocentrado é, em si, um tipo de meditação. Meditação significa trazer algo de volta à mente, vez após vez. O que a gente estava fazendo era trazer a respiração, vez após vez, né? O nosso foco da mente. Se repetimos pensamentos virtuosos e repousamos na natureza da mente, isso pode levar à iluminação. Então, eu foco em pensamentos virtuosos e depois eu repouso. Isso é um caminho para a iluminação, é um método. Mas quando a meditação está voltada para a importância da nossa pessoa, apenas produz sofrimento sem fim. O fato de nos concentrarmos em nossos problemas pode mesmo resultar em suicídio, pois podemos ficar tão tomados por nosso sofrimento que a vida parece insuportável e sem propósito. O suicídio é a pior das soluções, porque o apego à morte e a aversão à vida humana, assim extremados, podem fechar a porta para um renascimento humano futuro. É como um fechamento total para todas as possibilidades, né? Então é muito ruim esse tipo de mente, né, para o ser. Portanto, precisamos começar reduzindo nosso foco autocentrado e nossos pensamentos de alta importância. Isso daqui também é antídoto para a depressão. A pessoa consegue sair, né, daquela visão de assim, que está tudo ruim, que está péssimo, que tudo acontece comigo, né? Porque foi justamente comigo acontecer assim, né? Então, precisamos começar reduzindo o nosso foco autocentrado e os nossos pensamentos de alta importância. No geral, o que que acontece? A gente pensa que a gente é muito mais importante que os outros 8 bilhões de seres humanos, né, que existem. Sem contar a biosfera, né? Os outros bilhões, trilhões de seres que moram no mesmo planeta. Então, a gente acha que nós valemos mais do que o planeta todo. Não é verdade? E aí fica super autocentrado. Uma coisinha simples mexe muito. E aí eu não consigo ver os outros. Então, se a gente precisa começar a reduzir esse foco, para isso, o que que a gente deve fazer? Nos recordamos que não somos os únicos que querem ser felizes. E todos querem. Então, lembrar que todos os seres querem ser felizes e não querem sofrer, né? Isso é um antídoto para o nosso autocentramento, né? Embora os outros busquem a felicidade, pode ser que não saibam como fazer para consegui-la. Enquanto nós, se temos alguma compreensão do caminho espiritual, talvez possamos ajudá-los e apoiá-los em seus esforços. Então, vamos dizer assim, ó, todos os seres querem ser felizes e querem se liberar do sofrimento. Essa é a base, né, que o Dalai Lama sempre traz para todos, né, onde a gente vai fazer uma conversa com os seres, é isso. Isso é um ponto, vamos dizer assim, como se a gente fosse começar a base, a fundação, né? Todo mundo quer ser feliz e ninguém quer sofrer. Só que os métodos que a gente usa para isso, eles são muito esdrúxulos, não necessariamente levam a isso. Vocês entendem? A pessoa quer ser feliz e ela quer continuar vivendo de uma forma nociva. Dá para entender isso, pessoal?
Então, é como a gente fala, por exemplo, quando a pessoa quer ter saúde, né? No geral, a pessoa às vezes ela pensa como um remédio milagroso, uma pílula mágica que vai resolver tudo, não é assim? E daí a gente fala para a pessoa, não, a gente precisa mudar o nosso estilo de vida. Por quê? Tudo que eu vivo, o que eu pratico, é aquilo que eu vou colher, é o natural, não é verdade? Então, se eu cuidar bem da minha alimentação, é natural que o meu corpo fique bem nutrido, não é verdade? E que daí eu gere menos doenças, que eu tenha mais saúde. Mas a pessoa quer ser feliz, ou seja, ela quer ter saúde e ela não quer ter doença, não quer ser infeliz. Mas as causas para aquilo ela não quer mudar. Vocês entendem isso? Então daí fala assim, então precisamos fazer atividade física. Todo mundo sabe que é bom. Vai fazer lá 3 vezes na semana, 45 minutos, uma caminhada, aquilo que te faz bem, vai dançar, vai nadar, vai andar de bicicleta, caminhar na natureza, qualquer coisa. Isso é o básico. Daí a pessoa, no geral, ela pode falar assim: não, eu não tenho tempo para isso, eu não consigo fazer isso. Ela encontra outros jeitos e ela diz que isso não é importante, né? Ela fala, até fala, isso é importante, mas eu não consigo. Ela não consegue mudar o seu estilo de vida. Até surgiu lá no grupo a questão lá de medicamento, né, para emagrecer lá, que acho que foi a Iris que mandou, né, a mensagem que agora está uma frenesi, né, assim, uma loucura, né, as pessoas querendo usar loucamente, assim, né? Antes, a Anvisa tinha liberado para pessoas com uma diabetes, né, mais descontrolada, que usava insulina, que não conseguia melhorar, né? Então, pessoas com comorbidades, além da obesidade. Depois, como tem uma pressão intensa, né, da indústria farmacêutica, depois foi se liberado, alguns meses depois, para pessoas com obesidade. Agora já se torna uma coisa meio off-label, ou seja, fora do que está prescrito, do que está descrito nos ensinos, vamos dizer assim, nos estudos, né, controlados, direcionados. Então a pessoa faz porque ela quer emagrecer 2 ou 3 quilos. E ela usa um medicamento que é recente e que às vezes pode gerar pancreatite. A gente não sabe o que está acontecendo. Então, muitas pessoas estão tendo os efeitos colaterais. Isso eu só estou querendo ilustrar para nós, gente, porque assim, ó, se eu quero ser feliz e eu não quero sofrer, eu preciso encontrar as causas daquilo e praticar as causas. Faz sentido isso, gente? Porque o que que acontece? A pessoa quer o resultado, mas ela não quer as causas. Vocês lembram daquela história antiga que a gente ouvia na infância? Que a galinha vai e chama os outros animais para poder plantar o trigo. Ninguém quer plantar o trigo. Semear, né, a semente. Depois tem que arar a terra, semear a semente. Depois ela tem que colher. Depois ela tem que triturar e depois fazer o bolo. Ninguém quer participar dessa parte. Só que aí na hora de comer o bolo todo mundo quer. Não é assim? Então é como se fosse assim, ó, eu quero a felicidade, ou seja, os frutos, mas eu não quero plantar eles. Eu quero continuar vivendo de uma forma patológica, dentro de uma sociedade que está doente, vamos dizer assim. Não quero mudar o meu estilo de vida e eu quero obter outros resultados. Entendeu? O que que é a discrepância que a gente vive? Então, esse que é o ponto, né? Não tem problema de usar as canetas lá que a gente fala, as canetas emagrecedoras, né, que o pessoal fala, quando tem uma boa indicação. O problema é que aquilo se perdeu, né? Que a gente quer tudo no fast food, tudo muito rápido. Eu quero apertar um botão e já acordar de um outro jeito, né? É mais ou menos isso, né? Então, no budismo não tem isso, porque tem uma questão que é ação e reação. A gente precisa, leva um tempo para a gente plantar, para aquela semente florescer, entende? Virar uma planta e a gente poder colher os frutos.
Então faz parte. Tudo que nós estamos vivendo agora, nesse momento, é exatamente o que a nossa mente precisa experienciar. É o reflexo ipsis literis da própria mente. Então, o que eu posso fazer é compreender os fenômenos no meu entorno, acolher eles. É uma coisa assim, mais ou menos como o vô dizia, paciência e aceitação. Tudo na vida são experiências, elas vão sempre mudando. As experiências não ficam para sempre. Se eu já penso assim, eu já sofro menos em relação aos reveses da vida, não é verdade? Tá fazendo sentido isso que nós estamos falando, gente? Sim. Aqui daí ele fala, então, né? Nos lembramos que certamente encontraremos problemas. Somos humanos. Mesmo que surjam dificuldades, não devemos dar força a elas. Todos têm problemas, muitos deles piores do que os nossos. Isso a gente sabe, né? A gente não está no meio de uma guerra, a gente não está no meio da fome, né? A gente não está em nenhum lugar, né, hostil a esse ponto, né? A gente tem condição de liberdade para poder falar dos ensinamentos. Se a gente estivesse em outro lugar, a gente talvez não poderia estar falando isso, né? Todos têm problemas e muitos deles piores que os nossos. À medida que contemplamos isso, nossa visão se expande para abarcar o sofrimento dos outros. Isso é uma chave, gente. Quando você percebe a pessoa que girou essa chave, quer dizer, ela começou a perceber o outro. Ela chega nos ambientes, ela vê como é que ela pode ser útil, como é que eu posso ajudar. Os outros têm dificuldades, como é que eu posso ajudar a aliviar o sofrimento deles? Ela não pensa assim quando ela chega no ambiente, o que que é bom para mim? Qual que é a vantagem que eu tiro de estar aqui? Quem que pode me ajudar no meu jogo para eu alcançar meus objetivos? Vocês estão entendendo? Ela começa a olhar no entorno e não ser só autocentrada. Quando a pessoa está autocentrada, no geral, ela vai bater com os outros. Ela tromba, porque ela tem os desejos dela e cada um tem os seus. Entende? Daí é um choque de realidades, vamos dizer assim, né? De desejos, anseios, né? Então, à medida que contemplamos isso, a nossa visão se expande para abarcar o sofrimento dos outros, né? Empatia, alteridade. À medida que a compaixão se aprofunda, compaixão, o desejo de aliviar o sofrimento dos seres. O implacável foco autocentrado se reduz. Aumenta a nossa intenção de ajudar os outros e a capacidade de fazer isso. Então, não é só a aspiração, mas os meios hábeis também de ajudar, né? Se estivermos com o corpo doente, é recomendável ficarmos apegados ao remédio que irá nos curar, né? Então, a gente nem usaria essa palavra apegado, né? Você utilizaria aquilo, né? Uma vez que tenhamos sarado, porém, esse apego precisa ser cortado. Então, se você tomou aquele remédio por um tempo prescrito, aí você se liberta daquilo. Caso contrário, o próprio remédio que nos curou poderá nos deixar doentes de novo. Ora, para cortarmos o apego à nossa pessoa, usamos como remédio a atitude de nos apegarmos a criar benefícios para os outros. Empregamos o apego para transformar o apego. No fim, para alcançar a iluminação, o apego precisa ser cortado. Então, essa coisa do remédio, né? O próprio remédio que nos curou poderá nos deixar doentes de novo. Então, a gente tem que ver os ensinamentos como um medicamento, né, para nós. A gente vai utilizar, depois a gente vai soltar, né? Então, a gente usa esse meio hábil de focar nas necessidades dos outros seres, né? Então, de onde vem o nosso sofrimento, né? O nosso sofrimento vem da fixação. Isso é a avidya, é a ignorância, é a base do sofrimento, é a cegueira, né? Vidya é visão, a é a negação. Então, é a não visão. Quando eu não percebo a inseparatividade dos fenômenos.
né? Que há uma não dualidade dos fenômenos. Eu sinto que eu sou separado, é um eu fazendo esforços e tentando lutar contra tudo que é não eu, tudo que é fora, o universo inteiro. É uma luta, uma batalha em glória, assim, né? Não tem como resolver isso. Então a gente vai precisar ir além disso, fazer essa compreensão mais profunda. O que acontece da ignorância, né? Surge então apego e aversão. O apego é quando a gente quer alguma coisa. Então a gente tem a experiência de prazer. Eu gosto daquilo, eu quero aquilo. E aí eu me torno apegado, eu quero repetir aquele padrão, repetir aquela mesma experiência. E a aversão é o contrário, é o apego às avessas. Então, ao invés de querer me apegar próximo, eu me apego para que esteja longe de mim, né? Isso é a aversão. Então, sempre que a gente estiver transitando entre apego e aversão, ou medo e esperança, né? Esperança de ter coisas boas, né? O apego a ter coisas boas e o medo ou a aversão a ter coisas ruins. Então, isso eu vou estar sempre oscilando, como se eu estivesse dentro de um sonho, correndo atrás daquilo que eu gosto, né? Indo até o fim do arco-íris para encontrar o pote de ouro, né? Ou então eu fico correndo, fugindo de todos os perseguidores, o que quer que seja, daquilo que faz mal. Então a gente tem que se libertar desse apego e aversão, que é o que gera o nosso sofrimento. E aí a gente vai encontrar meios hábeis para isso. Pode falar, Oli. Então, Gabriel, quando você fala da questão do apego e da aversão, o apego não é você não ter algum sonho, nada, porque hoje em dia, nesse mundo capitalista, consumista, é difícil você não ter algum desejo, né? Mas quando se fala o apego, é um desejo exacerbado, correto? Eu não Isso, Oli. sei Então se. não é que a pessoa não vai precisar, por exemplo, ter uma boa comida, ter uma boa roupa, ter um lugar bom para morar, ter conforto, né? Não é isso. Então, essas questões básicas não é o que a gente está dizendo que não deve ter, ou mesmo sonhos, daquilo que a gente acredita. O problema é quando a gente se fixa naquilo. Você entendeu? Então a pessoa fica presa naquilo. Ela gera aquele craving, aquela fixação no fenômeno. Daí é um problema. Não tem problema você ter Sim, sonhos e ter desejos, aspirações, aquilo pode ser positivo para você e para os outros, não é verdade? Eu posso querer melhorar na vida, eu posso querer estudar, melhorar o meu trabalho, ajudar as pessoas, né? Me tornar um ser mais útil, vamos dizer assim, para o mundo. Não é isso? Isso também é uma aspiração. Mas agora, se eu me fixo, se eu me apego, aí que é o problema, porque vai gerar sofrimento, entende? Então, a pessoa, por exemplo, ela não consegue aquilo que ela quer, daí ela começa a sofrer. Ou então, ela recebe aquilo que ela não quer, daí ela sofre também, entendeu? Quanto expectativa, mais né? apegado, maior a medida do sofrimento, entendeu? Então, a criança que está tranquila ali, que tem lá o seu chocolate, que tem a sua vida, que está fazendo as suas coisas, tudo bem, entende? Mas agora a criança que achar que o chocolate vai salvar a vida dela, que aquilo é o melhor, então se ele cair no chão, ela vai sofrer mais. Você entendeu? Então é isso que é o ponto nosso. Não tem problema comer o chocolate. Agora, se você não tiver um dia, você não vai sofrer por isso. Entendi. Essa medida aí é É difícil difícil, as é pessoas. difícil, porque é verdade, a gente, no nosso mundo, né? A gente vai brincar, o mundo do capitalismo, né? Que é uma coisa, é uma loucura que a gente precisa, vamos dizer assim, ó, sempre estar mais rico, é uma visão de insuficiência. Eu sou Exato. insuficiente, entendeu? Eu nunca estou bem, eu sempre preciso de mais. Porque tem sempre gente que precisa de mais. Então, até o cara bilionário, o cara mais rico do mundo, ele já não aguenta mais morar no planeta. Ele quer ir para Marte. Vocês estão entendendo a loucura que é? Então a gente pensa assim, ó, por mais rico que a pessoa seja, ela está insatisfeita. Ela se sente insuficiente, ela sente que precisa de mais.
E aí é como se fosse tomar a água salgada do mar para matar a sede, entendeu? Não Ai, tem fim. gente. É isso quando a gente pega e vai. Isso, as pessoas estão sem contentamento, é vazio. A pessoa vai para um shopping e ela olha aquelas imagens que são todas alteradas, a gente falava photoshopada, agora é tudo por IA, vai saber, tudo mudada, e ela se identifica com aquilo, ela acha que ela deveria ser daquele jeito, mas aquilo não é uma pessoa de carne e osso, entendeu? Aí isso é a carência, é um mundo assim das pessoas que têm um prazer hedônico, rápido, que assim é tipo fast food, eu tenho que apertar o botão e já ter felicidade. Entendeu? Daí eu preciso tomar alguma coisa para ficar excited, né? Bem feliz, alegrão, pilhado. Depois, aí chega no final do dia, eu não consigo dormir, eu preciso de alguma coisa para dormir. Daí a pessoa vive assim, ó, nesse eixo, né? Então a gente tenta trazer um pé no chão, sabe? A pessoa, primeira coisa, assim, a gente precisa voltar à nossa humanidade. É isso que eu sinto, sabe? Desacelerar, voltar a olhar no olho das pessoas, a perceber que tudo tem um ritmo natural, a ver que o dia nasce, o dia morre, entendeu? Nasce à noite, depois a noite morre, então tem os ritmos da natureza. A gente precisa se sincronizar com isso. A gente vive num mundo muito virtual. Claro, por exemplo, é útil que a gente tenha aqui, ó, o aspecto online. Tem pessoas de vários lugares que a gente está se encontrando nesse espaço, não é verdade? Agora, se eu ficar preso, como se eu estivesse vivendo ali 24 horas, né? Rodando lá minha rede social, né? A tela, e sem fim aquilo, né? Então, a gente precisa retornar para a questão humana. Não é verdade isso? É tipo assim, o acolhimento, a sensação de pertencimento, de fazer parte do grupo, né? Aquela coisa que a gente tinha dos avós que faziam um bolo de fubá e o cafezinho e sentava junto e tinha um tempo para estar junto. Agora, quando a gente faz isso, parece que eu estou perdendo tempo, que eu preciso É, de mais até, coisas, eu preciso de crescer mais, eu preciso de mais conhecimento, eu preciso de mais dinheiro, eu preciso de mais, sabe? Mais seguidores, eu preciso de mais likes, é uma coisa sem fim. até aquele filósofo coreano, né, que está sediado na Alemanha, que ele escreveu tanto o mais conhecido, A Sociedade do Cansaço, e o Aromas do Tempo, né, ele vai falar exatamente disso, da questão da, das famílias, dos rituais de Natal, da casa da avó, e Isso, todo aquele momento de aconchego, né, que hoje já não temos mais, né? Ou isso, mas seja, Lolita, é perfeito, é. É. Você se lembra, 30 anos atrás, um pouco mais até, o Domênico de Masi, né, vindo aí para o Brasil e falando no Roda Viva e trazendo aquela coisa do ócio criativo. Naquela época, vocês imaginam agora o que que não é? Porque parece que você está perdendo tempo se você não está atualizado, se você não está, né, girando naquele círculo virtual, vamos dizer assim, né, de informações. E aí a gente perde a nossa humanidade, a gente vai se desumanizando. exato, Chegar ao ponto das loucuras, né? De pessoas que vão ter uma namorada, um namorado que é inteligência artificial. E aí a pessoa exato. suicida pelas orientações da inteligência artificial. E é uma loucura aquilo. Daí ela parece que ela não consegue mais viver, ela vive numa ansiedade de encontrar o mundo externo, o mundo real, em termos de materialidade, igual você falou, dos rituais, né? As pessoas precisam ter isso, né? Tipo aquilo de poder almoçar ou jantar junto com a família, de ter um fim de semana com pessoas, né? É a mesma coisa para as crianças também que vivem em mundo de tela, né? A gente estar no mundo, subir em árvore, brincadeiras na natureza, ao ar livre, sabe? Coisas assim. Parece que a gente vai precisar É, resgatar isso, e nós estamos muito perto do Exterminador do Futuro, lá do John O'Connor, sabe aquela coisa assim? Tá uma loucura, não é? mais um adendo, eu percebo isso também no seguinte, que quando eu faço o convite para algo assim, que vai ter uma live, algo de introspecção, algo de estudo, todo mundo, ai, que legal, mas não tenho tempo.
Ai, que legal. Parece que aquela coisa da dopamina que ficam vendo, vai passando ali no o Instagram, por exemplo, passa uma coisa legal, daí vai para outra, vai para. Ah, não tenho tempo. Lógico, as pessoas trabalham, mas você percebe o seguinte, que quando se diz, olha, vai ter uma meditação, vai ter isso, você não gostaria de ir? Ah, é, eu gostaria, mas não tenho tempo. Então, eu percebo que aquilo não traz, não dá uma dopamina como ficar, e as pessoas continuam na tela, mas elas não, esse tempinho eu vou fazer tal coisa porque é algo que eu vou me conhecer melhor, eu vou ter vamos dizer assim, um estudo da espiritualidade nesse sentido, mas daí ninguém tem tempo. Mas é que, na verdade, as pessoas querem algo que estimule-as, né? Eu percebo Perfeito, é isso assim. mesmo. É, a gente fica muito orientado pelo estímulo, né? E aí fica uma coisa muito assim, a gente precisa de um estímulo rápido, a felicidade hedônica, né? Uma coisa assim. E aí aquilo passa rápido. É isso, é igual comprar. É a sociedade do descarte, né? A gente compra aquilo e aí aquilo já passa um tempo, já não tem mais o mesmo prazer, né? Mesmo vontade de usar aquele objeto e assim por diante, né? Mas eu vejo, isso daí já está claro também, né? Em termos de pesquisa, assim, também, as pessoas que se dedicam, né, nesse ponto, especialmente pré-adolescentes e adolescentes, eles já estão totalmente viciados, assim, em rede. Isso daí já é mais, impacta mais a saúde mental do que droga, do que álcool, do que tabaco, entendeu? Essas outras coisas, elas reduziram em termos de prevalência, né? Mas em termos de adição ao virtual, né, às redes e assim por diante, isso é totalmente nefasto, assim, né? A gente não sabe como é que vai ser depois, né? Não deveria voltar para uma raiz, uma base, sabe? Uma fundação do que nos torna humanos, o que faz sentido na nossa vida, o que realmente é significativo para nós, né? Mas aí também tem aquela coisa, né, Uri? A gente faz o que a gente pode, né? E a gente pode inspirar com o nosso exemplo. Então, a gente tenta viver de acordo com aquilo que a gente acredita. Nós temos que, aquela frase do Gandhi, né? A gente se torna, a gente vive a nossa mensagem, nós somos a mensagem que a gente acredita. Então, a gente tenta viver isso, né? Para o bem ou para o mal, né? Vou só concluir aqui, então, com a última pergunta para a gente completar o nosso estudo, né? Na página 20, né, do livro, essa edição mais antiga que eu tenho, como podemos mudar o nosso hábito de nos fixarmos nas experiências passadas? Nenhuma experiência dura muito, mas a sustentamos com nossos conceitos e emoções. Nos agarramos a ela, revolvendo-a em nossa mente. Quando isso acontece, é preciso mudar a direção dos nossos pensamentos. Se percebermos que nos fixamos no fato de alguém nos ter feito mal, voltamos nossa mente para a compaixão, pensando: ele pode ter me ferido, mas, perdido nas projeções de sua mente confusa e iludida, na verdade, ele se prejudicou em vez de se beneficiar, contrariando seu próprio desejo de felicidade. Então, isso é uma forma da gente mudar de forma sutil a paisagem da nossa mente, né? A gente ressignifica aquela experiência. Também voltamos a nossa mente para a impermanência. Embora alguém tenha nos elogiado ou nos culpado por alguma coisa, suas palavras foram apenas como um eco. Como tudo mais, palavras vêm e vão, né? Reconhecendo sua impermanência, investimos menos solidez a elas e as esquecemos mais facilmente. Assim, mudamos o hábito de nos fixarmos nas experiências passadas. Não é suficiente direcionar a mente apenas uma ou duas vezes. Precisamos fazer isso centenas de vezes. Para qualquer força que tenhamos dado aos pensamentos sobre o passado, precisamos redobrar o poder do antídoto. Então, vocês pensam, né? A gente fica 24 horas 7 dias por semana, há quantos anos com um tipo de padrão mental, não é verdade? Repetindo, repetindo, repetindo aquilo. Então eu preciso usar um antídoto de uma forma intensa também. É isso que ele está dizendo aqui. Não é uma coisa, às vezes a pessoa pensa assim,
Eu já fiz uma prática de meditação, aí fiz 2, 3 semanas, mas não vi muita diferença. Daí você fala, olha, veja só, quantas vezes você já pensou de outras maneiras? Você tem pensado na sua mente e vivido dessa forma. Para transformar um hábito, é uma coisa fácil. Não só em termos de comportamento externo, mas como é que os nossos pensamentos transitam na nossa mente. Qual que é o modus operandi da mente? Dá para entender? Isso é muito profundo. Então precisa de tempo. 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, para a gente ver uma diferença substancial. É como aprender um instrumento, é como aprender uma língua. Você imagina uma coisa sutil como é a mente. Então a gente precisa aprender a lidar com a nossa mente, e isso deve ser gradual, porém constante. Ter uma energia de diligência naquilo. É perseverar mesmo. E ter paciência, né? Porque a gente não vai desabrochar a flor com alicate. A nossa flor da nossa mente, ela tem o tempo de surgir e florescer. Não é verdade? Muito bem, pessoal. Alguém tem alguma pergunta, uma colocação, uma reclamação? Pode ligar no 0800. Agora nem sei mais, não é mais assim, né? Manda um WhatsApp, nem sei mais como é que funciona. Tudo vai tão mudando, né? Mas é bom que a gente encontra pessoas, né, que têm essa afinidade. Isso é a sanga. A sanga, ela se apoia e se empodera de viver de um outro jeito, de um outro estilo, de reconhecer os valores espirituais, da humanidade, da bondade, de manter um coração aberto, né? Então, isso tudo vale muito para nós, né? Quando a gente encontra essas pessoas, a gente se sente acolhido, a gente se sente inspirado de ter um grupo que nos apoia na caminhada, né? Isso é muito bom. Tá bom, pessoal? Então vamos fazer alguns instantes de silêncio e daí a gente faz a dedicação, então. Procura relaxar, soltar bem o seu corpo, sua mente. Faz algumas respirações, inspira e exala. Perceba o silêncio interno. Solte quaisquer pensamentos. Nesse momento, nós vamos aproveitar esse ambiente sereno, tranquilo, interno e externo que criamos juntos, né? Co-criamos. E vamos aspirar que todos os seres sejam felizes e que todos os seres sejam livres. Que todos os seres encontrem as causas verdadeiras da felicidade e superem as causas verdadeiras do sofrimento. Apenas essas 4 frases. Nos lembrando dos nossos amigos, familiares, pessoas com quem convivemos, até expandirmos para toda a família humana, toda a biosfera. Que todos os seres sejam felizes. Que todos os seres sejam livres do sofrimento. Todos os seres encontrem as causas verdadeiras da felicidade. E que todos os seres superem as causas verdadeiras do sofrimento. Muito bem, pessoal. Vamos fazer então a nossa dedicação. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Pegar as preces finais
a sadhana. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Ri. Om Mani Padme Hum. Ri. Om Mani Padme Ri. Om Mani Padme Ri. Om Ni Padme Om Ri. Om Mani Padme Ri. Om Mani Padme Hum. Ri. Om Mani Padme Hum. Ri. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos, que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento serem ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Nós vamos fazer a prece removendo obstáculos do Guru Rinpoche, dissipando obstáculos no caminho. Guru Rinpoche, corporificação dos Budas dos três tempos. Guru, que é grande bem-aventurança, Senhor de todas as realizações. Guru, que é o dinâmico irado domador de maras, dissipador de todos os impedimentos, eu rogo-lhe, confira suas bênçãos. Por favor, remova todos os obstáculos externos, internos e secretos. Conceda suas bênçãos para que nossos desejos sejam espontaneamente realizados. Dusun Sanjay Guru Rinpo Chaino Drukundar Dewa Jento Barje Kunsadu Drago Sanzobanemso Jinji Sol Jinan Sangue Barche Jiwa Dan Santanji Rupa Omea Benzra Aham Te Ema An Sidi Hon Omea Benzra Aham Te
Ema, ah, Siri, Omea, Benzra, Aham, Pema, ah, Siri. A gente vai fazer a prece final para que a tradição do Guru Padma Sambhava floresça. Que a grande tradição do Bhadu Shantirakshita, do mestre Padma Sambhava e do rei Tritson Deltsen possa florescer e permear os três reinos. Que a presença das três joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos três tempos. Kendo Ucho Sari Uje Zandi Sasso Chapapel Druju Josa Wadan Midradusun Gele Show. Então, muito obrigado, pessoal, pela presença. Vocês tenham uma ótima semana, boas práticas e até quarta que vem. Obrigado. Obrigada. Valeu, tchau, Boa tchau. noite. Boa noite. Tá? Tchau, tchau.